Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma videoaula da nossa playlist de matemática para concursos. O enunciado de hoje diz o seguinte: um grupo de garotos possui uma caixa com 630 bolinhas de gude e faz a seguinte brincadeira. O primeiro garoto retira 10 bolinhas, o segundo retira o dobro de bolinhas retiradas pelo primeiro, o terceiro retira o dobro de bolinhas retirada pelo segundo, e assim sucessivamente, cada um retirando o dobro de bolinhas retirada pelo seu anterior, até o último garoto. Sabendo que não sobrou nenhuma bolinha na caixa e todos os garotos retiraram a quantidade correta de bolinhas que lhe cabiam, pode-se afirmar que o número de garotos que participou dessa brincadeira foi. As alternativas estão aqui, né? E essa é a típica atividade de progressão geométrica, né? Olha só, como sempre, a gente vai iniciar separando as informações que a gente tem, né? Olha aqui. O primeiro garoto, ele disse que retira 10 bolinhas, né? Então eu vou chamar de A1 a retirada de 10 bolinhas. O segundo retira o dobro, né? Ou seja, o nosso A2 ele vai retirar o dobro de 10, que é 20. O terceiro ele vai retirar o dobro do A2, né? O nosso A3 retirou o dobro de A2, que é 40 bolinhas, né? E aí olha só, para quem tiver alguma dúvida de identificar se é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica, observe o seguinte, ó. Para a gente chegar no próximo valor, a gente precisa multiplicar por 2, né? Isso identifica, né? Isso caracteriza uma progressão geométrica, né? Se fosse uma progressão aritmética, né? No caso de uma PA, nós precisaríamos somar o mesmo valor para chegar no próximo termo. E aí, só dando continuidade, o que a atividade questiona é o último garoto, né? A quantidade de garotos que participou dessa brincadeira, né? E a gente consegue chegar nessa resposta com a soma geral de todos os termos, né? Por quê? A soma geral a gente já tem, que é o 630, né? O A1 a gente também já tem, né? Que é o nosso 10. O Q seria a razão, né? Ele está sendo sempre multiplicado por 2, né? Esse N aqui, ó, ele representa o último termo, né? Então, se a gente aplicar essa forma, a gente consegue descobrir a quantidade de garotos que participaram dessa brincadeira. Então, substituindo os valores aqui, como é que vai ficar? O SN é a soma de todos os termos, né? E a gente tem inicialmente lá que é 630, que era o total de bolinhas que continha a caixa, né? O A1 é o nosso 10, né? O Q é a razão, né? A gente precisa multiplicar sempre por 2 para chegar no próximo termo. O N é quem a gente precisa descobrir, isso menos 1. Tudo isso dividido pela razão menos 1, né? Que é 2 menos 1. Agora olha só, esse 10 eu vou passar para o lado esquerdo da igualdade dividindo, né? Então 630 dividido por 10 dá 63, né? E isso tem que ser igual a 2n menos 1. E aí a gente tem tudo isso dividido por 1, né? Esse 1 a gente não precisaria nem estar representando ele aqui mais, né? E aí olha só, esse menos 1 aqui eu vou passar para o outro lado da igualdade somando, né? Então esse 63 vira 64, né? E isso tem que ser igual a 2n. Olha só, nesse momento, para a gente descobrir o valor do nosso n, a gente tem que transformar o nosso 64 em uma potência de base 2, né? Para isso a gente precisa fatorar esse 64. Como é que funciona isso? Olha só, 64 a gente vai dividir por 2, né? Dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 que vai dar 8, né? Dividido por 2 novamente vai dar 4. O 4 dividido por 2 vai dar 2. Dividido por 2 novamente vai dar 1. Nesse momento acaba a nossa fatoração, né? Ou seja, o múltiplo dessa coluna de número 2 aqui equivale a 64, né? Olha só, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, né? Ou seja, tudo isso é igual a 2 elevado a 6, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o nosso 64 equivale a 2 elevado a 6, né? Isso tem que ser igual a 2n, né? O valor do nosso n aqui tem que ser igual a 6, né? Isso é a nossa alternativa B. E aí muita gente já deve ter imaginado, né? Se nós tivéssemos continuado com essa sequência aqui, a gente chegaria no resultado também, né? Porque o nosso A4 seria 80, né? O nosso A5 seria 160 e o nosso A6 seria 320, né? Aí olha só, a soma de todos esses termos aqui dá 630, né? Olha só, 320 mais 160 mais 80, olha, 80 mais 320, 400, mais 160, 560, mais 40 dá 600, mais 20, 620, mais 10, 630, né? Ele está na sexta posição aqui, isso aqui representa o sexto garoto, né? Eu espero ter ajudado aí, qualquer dúvida pode deixar nos comentários.